As plantas evoluíram na Madeira e em qualquer ilha, evoluíram isoladas durante milhões de anos, criando ecossistemas ricos, mas ao mesmo tempo frágeis. São ecossistemas extremamente diferentes daqueles que existem em território continental. O problema que têm é que a sua fragilidade também é imensa. A introdução de plantas externas à ilha causa interações com os ecossistemas e muitas dessas plantas, como são o caso dos eucaliptos, acácias, entre outras, criam disrupções nos nossos ecossistemas de grande gravidade e começam a substituir aquela que é a nossa floresta natural por uma floresta introduzida. A história da Ilha da Madeira começou com a desflorestação para a agricultura, para a plantação de cana-de-açúcar. E quem olhar o nosso histórico perceberá que para fazer o açúcar era necessário utilizar o fogo e era necessário existir lenha. E as nossas florestas também foram potenciadas ou a sua diminuição por essa indústria que foi a do ouro branco, a da cana-de-açúcar. Mais tarde, à medida que a floresta autóctone ia desaparecendo, foram chegando as plantas exóticas ou invasoras, como os eucaliptos e as acácias. E se recordam mesmo nas décadas não muito distantes, década de 50, 60 e 70, eu recordo que muito desta, além da lenha que era utilizada naturalmente para cozinhar, as pessoas também precisavam, por exemplo, para a indústria, nomeadamente para a indústria do vime, para cozer o vime. 50 não me lembro, mas eu ainda leio uns livrozinhos de história, mas de 70 ainda me lembro, e ainda vi cozerem os vimes nos caldeirões e serem depois descascados para colocar a secar e enviar para a Camacha. O que é certo é que, por outro lado, temos hoje uma nova realidade que tem a ver com as alterações climáticas. E as alterações climáticas têm um impacto tremendo naquilo que é a floresta. Por um lado, temos o problema dos incêndios. As alterações climáticas levam a fenómenos extremos, como aquele que assistimos em 2016, em que ventos fortes e extremamente quentes, abrasadores em té, potenciaram os incêndios. E nós assistimos a isso e vimos os incêndios vir da área acima das povoações, descer até quase ao centro do Funchal. Isso é uma realidade indesmentível que ficará na memória de todos nós e que é também uma lembrança daquilo que temos que fazer para com a nossa floresta. Mas também as alterações climáticas levam a outra coisa. As plantas fixam-se e crescem-se em função dos climas. Estão adaptadas a determinados climas. E mudanças nos climas levam a mudanças em termos das plantas que passam a residir ou a viver em determinadas áreas florestais. E o que temos vindo a assistir é que estas alterações climáticas terão consequências que nós temos que saber prever, porque nós precisamos ter uma floresta de facto, uma floresta digna desse nome e que consiga resistir às alterações climáticas. A floresta Loura-e-Silva é a que melhor faz, porque é aquela que está adaptada à Ilha da Madeira, evoluiu cá durante milhões e milhões de anos. E todo o nosso percurso que temos que fazer é no sentido de restituir à Madeira a floresta que tinha desde que o tempo em que cá chegamos. E estas duas propostas que tanto o PCP como o PTP aqui trazem, ninguém poderá estar contra elas. Aliás, já fazem parte daquilo que são os planos de ordenamento florestal da região autónoma da Madeira. Aqui não há grandes novidades. Apesar de ser importante sempre referir que é necessário apostar na eliminação de plantas exóticas e na reintrodução daquelas que eram as plantas com características naturais da região. Nós temos outro problema que tem a ver com as zonas que deixaram de ser agricultadas. Aliás, se olharmos aos incêndios, o que aconteceu é que entre as povoações e aquilo que chamamos serra, existiam muitas zonas agricultadas que hoje são, infelizmente, zonas de eucaliptos e de acácias.
E é necessária aí uma intervenção, e faz bem o Governo em relação à criação da faixa corta-fogo com a eliminação destas infestantes plantas pirófilas que gostam e que se reproduzem também através do... O fogo é importante no ciclo de reprodução e faz muito bem o Governo em relação a essa matéria. E também um avanço positivo, e digo sem qualquer problema, a forma como o POSEF foi implementado em termos de prevenção, é positivo, é extremamente positivo. A questão da limpeza dos terrenos, uma realidade nova, que também é positiva por parte do Governo, e isso não contestamos, e também uma questão que nós lutamos durante muitos anos, que era a introdução do combate aos incêndios via aéreo, que o PSD dizia que era impossível durante muitos anos e que os estudos vieram a determinar, de facto, é possível. E em matéria de combate aos fogos florestais, de facto, fizemos aqui avanços positivos, mas também aquilo que são as dificuldades devido às alterações climáticas, hoje são mais exigentes para com a região autónoma da Madeira. Em matéria de reflorestação, claro que é importante reflorestarmos com plantas adaptadas ao nosso clima, com plantas que são plantas que resistem melhor aos fogos, mas ninguém tem ilusões, porque este processo não é um processo fácil, nem é um processo que se resolve em pouco tempo. Nós, se formos a atravessar as nossas serras, vemos as plantas como a carcaja, como as acácias e os eucaliptos, que são extremamente resistentes, mesmo quando são cortadas, quando a terra é mexida, quando introduzimos outro tipo de plantas, não é fácil debelar aquelas que são este tipo de plantas extremamente adaptadas, que se adaptam com enorme facilidade. E, portanto, a reconversão florestal, eliminação de plantas invasoras e a introdução de plantas adaptadas àquilo que são as necessidades da região é um processo que leva muito tempo. E não se faz em 5 ou 10 anos, como algumas pessoas tentam fazer crer. E que ninguém pense, aqueles que estão na oposição ou aqueles que venham a assumir funções governativas, que estas questões se fazem com estalar de dedos. É necessário muita cooperação entre as autoridades, mas, acima de tudo, é necessário, em relação a alguns aspectos, uma consciencialização por parte das populações. E a questão dos incêndios florestais, que é uma matéria que me preocupa muito, não só pela segurança, mas que muitas vezes, no espaço de minutos, destrói o trabalho de décadas em termos de reflorestação. A sensibilização em relação aos cidadãos, em relação à questão da prevenção de fogos florestais, a sensibilização em relação a proteger aquilo que é nosso, que é o nosso melhor património, aliado à beleza que nos dá e às paisagens que nos dão, para nós que vivemos cá, mas para aqueles que nos visitam, é de vital importância para a Madeira. Se o turismo é, de facto, e é o principal motor da economia, nós temos que olhar para aquilo que potencia o turismo e o ganha-pão dos madeirenses, que é a nossa floresta. E em relação a esta matéria, volto a repetir, em matéria de combate a fogos florestais, muitos passos foram dados, há outros que podem ser dados, nomeadamente em relação àquelas áreas florestais entre as povoações e as serras, zonas que deixaram de ser agricultadas e que carecem de limpeza e que devem ser, de facto, limpas, e também chamar a atenção para a legislação que nós temos em relação a essa matéria, é de 1998 e carece de alguma atualização e de colocar exigências também em relação aos proprietários dos terrenos. Muito obrigado.